E esses últimos que eu mandei agora foi sobre a filosofia da liturgia. Entender o processo de Deus, quando ali eu afirmo o seguinte: quando Deus propõe o culto a si, Ele está fazendo um caminho de volta para o homem, onde o final é Deus. Aí você vai ver a expressão de Tiago, capítulo 8, né? Chegar a Deus, chegará a vós. Então, era plano de Deus que o homem tivesse essa sede de voltar ao Criador. E criou o caminho da liturgia. E ali eu coloquei um paralelo sobre as possibilidades, a essência e a existência. E vai ter que assistir algumas vezes, que tem coisa ali meio complicada. Mas vocês conseguem, são uma equipe muito boa. Agradecer pelas redações aí, já coloquei lá. Já ganhou o seu pontinho, 2 pontos. Já li algumas coisas, tem umas coisas interessantes. Outras eu vou corrigir pessoalmente, mas tem coisa boa lá. Amém? Hoje a gente vai estudar sobre a instituição do culto na vida do povo de Israel. Lembrando, ontem nós demos uma pincelada para entrar no assunto. Agora Deus vai estabelecer uma real connection, uma conexão real com o seu povo a nível de culto. E a partir daí vão ser inspiradas algumas leis que também a gente vai estudar. Então essa primeira parte vai ser sobre a instituição do culto. Vai ser de fato instituído o culto lá. Vocês lembram que Moisés foi lá em cima pegar as tábuas da lei e demorou um pouco e o povo fez o quê? Lembra disso? O que aconteceu lá embaixo? Por isso que até hoje Israel não aceita o shofar com chifre de boi, é chifre de carneiro, porque o chifre de boi remete-os àquele tempo lá. E o pessoal usa mais... o de boi seria chamado de berrante entre nós, né? Nossa linguagem aí. Mas é chifre de carneiro. Tem carneiro com chifre grande, muito grande. É o shofar de soprar, convocar para a guerra, ou para celebrações. Israel vai ter... Agora, incrível, né, cara? Isso entra no deserto e já presta um culto ao bezerro. O Moisés ficou irritadíssimo, né? Chegou a quebrar lá as tábuas da lei, teve que botar e fazer. Ali tem outro mistério que eu vou entrar depois. Ok. Antes de Deus ter dado a Moisés um modelo mais claro a respeito do culto, ocorreram alguns momentos de adoração. Que, esse é o caso, né? Sacrifícios e pactos. Agora, como nação, Deus iria instruir seu povo para espalhar seu modelo de adoração. Deus estabeleceu os utensílios do culto e os elementos de culto. É importante ver isso aí. A liturgia de Israel unia esses 2 pontos, os utensílios e os elementos. Como também o culto em Israel terá 3 momentos. O primeiro é do tabernáculo, o segundo é o templo e o terceiro é a sinagoga. A sinagoga vai ser prejudicada em relação à liturgia, vai sofrer muito aí. A liturgia do tabernáculo e templo são aproximadas e na sinagoga houve uma mudança expressiva, porém uma liturgia foi mantida. Utensílios do culto. Então eu tenho a porta do átrio, aqui, né? Eu tenho o altar do holocausto, isso é vendo pelo lado do tabernáculo, ok? O candelabro. O candelabro, interessante, a única peça em todo o conjunto do tabernáculo que não havia medida. Deus não deu, Ele deu medida para as cortinas, deu medida para tudo, até as franjinhas lá, da arca, tudo certinho. Mas o candelabro, Deus não dá medida. Porque o candelabro significava a glória de Deus. E a glória de Deus... fechou. Por isso que não tinha medida. Cada um fazia como bem entendesse. O candelabro que vai estar no terceiro templo, eu já vi. Quem já foi a Israel já viu. Já está exposto lá. De ouro puro. Vai ser colocado lá no templo. É grande também. Então ele simbolizava a glória de Deus. Aquele candelabro. Uma coisa também em relação ao candelabro é que ele era preenchido com óleo, né, da oliveira. E eu estive lá em Obed-Edom. Obed-Edom está aberto para visita. Onde fica a arca do Senhor, né? E diz que Deus prosperou aquele local. Realmente, em volta de Obed-Edom tem muita coisa rochosa e desértica. Mas lá onde está Obed-Edom, até hoje tem um verde, frutas, tem... É brincadeira. Está lá o testemunho, né? E lá eu tive
contato com uma fábrica de azeite do século I, de 2000 anos, está lá. Claro que está inoperante, ela está guardada como uma relíquia e também para exposição. Mas aí o perito que trabalha explicou uma coisa. Quando Jesus, no caso ele explicou uma coisa, eu colei assim com a questão de Jesus. Quando ele vai para o Getsemane, ele está se comparando àquele lagar, naquela prensa. Então é assim, a azeitona que cai do pé e não é esmagada, ela tem que ser esmagada. A primeira leva de óleo, que é óleo o virgem, vai para o candelabro. O segundo, até o quinto, né? Até a quinta vez. O primeiro, que é a primícia, vai para o candelabro. Mas a azeitona que não é esmagada, olha que interessante isso. Dá para você colocar isso em hora de ofertório na igreja. Dá para aplicar na hora de ofertório, para o pessoal entender. A azeitona que não é esmagada, pastor Charles, ela cria um ácido próprio. Se ela cair no canto e não for esmagada, ela sozinha cria um ácido e ela se autodestrói. Ou seja, se a minha vida não é para ser moída por Deus, se eu não nasci para doar, para ser exprimido pelo Senhor e extrair de mim algo para a igreja, para o meu trabalho, para o ministério, eu vou criar um ácido, eu vou me autodeteriorar. Que coisa, hein? Então ela é jogada na prensa para passar, para extrair essa seção, né, de óleo. Cada um tinha um desígnio. Mesa da preposição, altar de incenso e a arca. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te lembra alguma coisa? Interessante. 7. Cada peça tinha um significado que apontava para o plano de Deus através de Cristo ao mundo. Tudo aqui indicava Jesus. Aliás, você pode usar o tabernáculo para aplicabilidade na escatologia também, se você quiser. Na música também, na música, adoração, e também com relação à tipologia de Cristo. Só que é outra matéria. A liturgia, na primeira fase de Israel, era simples. Não obstante, a simbologia em cada detalhe era complexo. Porém, havia sempre sacrifício. Então não tem como falar, pastor, como é que era o rito? Número 1, número 2... Dependia da solenidade, da festa, da ocasião. O mais comum é aquele que a gente já sabe, que era uma vez por ano que o sacerdote ia levar, né, o sangue. Então ele fazia lá na porta, o holocausto, tal, o altar de incêndio, o altar lá do chifre e tal. Tem aquela sequência que é normal. Mas normalmente havia uma liturgia diferenciada, mas havia liturgia, havia os passos, havia os momentos. Tinha aquela cerimônia do bode, lembra? Que soltava o bode como simbolizando o pecado que foi, né? Bode expiatório, essas coisas. Então, mas o importante é que o tabernáculo chamava o povo para Deus e Deus ali instruía o tabernáculo. Se você pegar uma foto do tabernáculo por cima, você vai ver uma cruz em disponibilidade, uma cruz. E cada ponta... Gente, se for pegar tabernáculo, a gente fica aqui muito tempo, é outra aula, né? Não seria essa aqui agora. O importante é que a liturgia estava lá, colocado. Depois que você vê esses vídeos aí como de você vai entender um pouquinho mais isso aqui, de onde a gente quer chegar. Deus instituiu o primeiro modelo de culto quando entregou os 10 mandamentos a Moisés. O maior propósito de Deus era tirar o povo do Egito, para lhe prestar culto. Essa foi a defesa de Deus, para dizer, eu vou tirar meu povo para me prestar culto. Então, olha aí, tem uma liturgia envolvida. A palavra culto aparece como servir, serviço. Por isso o culto não só se restringe à hora de ir ao templo, mas às 24 horas enquanto você serve. Presta um culto, leia o que diz o texto. Depois disse o Senhor a Moisés, vai a Faraó, diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir para que me sirva, ou para que me preste culto. A palavra em inglês worship, que é adorar, em work também. Pode ser aplicado para o work também. E ship é um pós-fixo, né? Adorador, comentador, essas coisas assim. Então, tudo ligado à área de serviço. Aí eu falo o seguinte, o cara faz o ministério, já vi isso acontecer. O cara é normal, até entrar no seminário. Então, no seminário, ele já começa com dicionários, explicações,
Você tem que pregar olhando para seminarista. Acha que sabe tudo. Bom, aí o cara é consagrado ao ministério. Aí ele muda até de voz, cara. Põe uma roupa diferente. É. Sabe? Tá no culto conversando normal, assim, pois é, Tom, eu vou lá na cidade comprar um negócio, vou começar o culto para um pouquinho. Ele sobe, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Vamos começar o culto e louvor a Deus essa noite. Olha, entrou para o ministério, parece que o cara cresceu, mas, excuse me, a palavra é ministério. Se fosse o magistério, aí é pior. Ah, mas se o cara no mini está assim no mágico, como é que ele faria? E a palavra ministério significa servir em todas as situações, né? Então, se o cara já está assim no mini, imagina no máximo. É brincadeira, né? Por esta razão que na maioria dos idiomas a palavra culto é serviço. Como no inglês, por exemplo, culto é service. Justamente lá nos Estados Unidos, what time we're going to start the service? Tem para começar o serviço, né? O serviço. Quando eu cheguei no Brasil, eu demorei muito para pegar a palavra culto. Falei, como é que vamos começar o serviço? Que hora? Que serviço, cara? Vai ser domingo, trabalhar? Não, o serviço do culto. Não, é culto. Falei, é serviço. Aí depois eu aprendi. Pastor William, e lá em italiano é... Como é que chama? Culto, né? É mais perto da nossa linguagem aqui. Quando falamos aqui, está um servo de Deus, ou uma serva de Deus, é como se dizendo, ali está um adorador de Deus ou uma adoradora de Deus. Você percebeu que Deus começou o mundo, a criação, servindo? Ele começou servindo. Não é interessante isso? Criou, formou, soprou seu fôlego no homem, enfim, servir. Foi o que Jesus disse, eu vim para... E isso é culto. Assim, aquilo que você serve de coração é o que você... Eita, vou sentar, peraí, assim. Eu vou sentar. O que você serve de coração é o que você adora. Você tem se ocupado em servir o quê? Fala sério, hein? Tem crente que idolatra o carro, né? Ele adora o carro. E por aí. Deus usa os primeiros 4 mandamentos para instituir o culto dos israelitas através de Moisés. No capítulo 20 de Êxodo, ao entregar os 10 mandamentos, ali está implícito o culto que Deus espera do seu povo. Que eu perguntei na redação, né? Qual culto Deus espera? Qual é a motivação do nosso culto? Então falou Deus todas as palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Quem é o centro da nossa adoração do culto? Não terás outros deuses diante de mim. Como devemos adorar? Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não se curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou teu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, aos que guardam os meus mandamentos. Aqui tem uma questão muito ética. Ele fala para não fazer as imagens, não se encurvar diante dela, mas depois ele manda fazer 2 querubins colocar na arca. Não tem lá que ele manda fazer depois 2 querubins colocar na arca? A situação é quem está fazendo, quem mandou fazer. Se eu mandar fazer, não dá certo. Agora, se ele mandou fazer, pode fazer. É ele que está mandando fazer, eu vou obedecer. Se ele falar para não fazer, eu não faço. Se mandar fazer, eu faço. Então, é ele que está mandando. Mas aqui tem um dispositivo aqui nesse versículo. Para não se inclinar diante delas e adorar. Então, por exemplo, hoje a minha avó faleceu. Minha avó, tadinha, faleceu. E eu tenho fotos dela, vou guardar com muito carinho. Vou, de vez em quando, olhar, chorar um pouquinho. Eu já chorei bastante hoje. Tá, saudade dela. Então, não estou idolatrando a minha avó. Estou indo naquela foto. Mas esse argumento também os católicos usam para as imagens. Tem que ter cuidado. Eles falam também, não estou, é só uma, né, é só uma lembrança, mas no final eles acabam acendendo uma vela, se inclinando, adorando. Aqui não é o caso de falar mal de nenhuma religião, né? Nesse é o caso. Eu estou só fazendo uma comparação. Então, qual que é o sentido aqui? É o que Deus mandou fazer. Não pergunta, obedeça. Você ia falar, pastor? Se assim. É o que Deus mandou fazer, não pergunte, ou apenas obedeça. Ele vai mandar fazer 2 querubins, que toca as aves, toca a ponta
das asas e encosta, né, os joelhos, que é um simbolismo de o que vocês pediram na terra será feito no meu Pai que está no céu. Há uma ligação entre o céu e a terra. A questão da concordância, a ligação, primeira fase da criação, a segunda, sempre um dia ele fazia algo da terra, depois algo do céu, e alternava tocando. Existe uma linguagem por cima de tudo isso aí. Então, a diferença aqui é quem está fazendo, ou quem mandou fazer. Se é Deus, então, se ele mandou plantar bananeira, planta, glória a Deus, ele está mandando. Aleluia. Não tomarás o nome de Deus em vão. Daí vem aquela expressão, my gosh, nos Estados Unidos. Aliás, os países chamado Western Mind, eles usar oh my gosh. Já viu essa expressão? Era para não tomar o nome de Deus em vão, para não falar oh my God. Aí usaram oh my gosh. Que é um gosh, é uma mistura de Deus com ghost. Também espírito. Então, não tomar o nome de Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ponto aqui. O sábado não aparece na liturgia das festas judaicas. Já viu? Ele não aparece. Ó, você tem a Páscoa, aí você tem os ázimos, primícias, Pentecostes. Não, nas festas antes do Hanukkah. Aí você tem então Páscoa, ázimos, primícias, Pentecoste, trombeta, Yom Kippur e tabernáculos. 7. Lá na frente com os macabeus que vem a outra festa, mas foi ele que instituiu, não foi Deus. O sábado está antes. E uma coisa que eu quero corrigir também. A questão do que eu toquei no dízimo ontem, não toquei no dízimo de ninguém. O dízimo ele está fora também dessa sequência de leis, ele está bem antes também. Aí reforça a ideia de dizimar. Ele está bem antes. Lá com o Melquisedeque, né? Já, bem antes já dizimava. Então ele está fora. Está fora o dízimo e está fora o sábado. Por quê? O sábado é o Então o sábado, nesse caso, é a eternidade. Aleluia. Eternidade. Segue-se as 7 festas de Israel, das quais Jesus cumpriu 4. Ele foi o Cordeiro Pascual. Ele foi o ázimo, que foi enterrado, vazio, por causa do nosso pecado. Foi a primícia porque ressuscitou. Pentecostes veio o Espírito Santo. Falta a trombeta que é o arrebatamento. Olha aí. O Yom Kippur que é o trono branco e o tabernáculo que é o milênio, que é a escatologia. Não vou entrar nisso aí, mas é por aí. Pegou? O sábado está fora. Porque depois de tudo a gente vai entrar no sábado eterno. Para sempre. Glória a Deus. E esse negócio do sábado, rapaz, o pessoal complica, né? Mas é pecado, não é pecado, é bom. Gente, quer guardar? Guarda, cara. É muito bom quem guarda o sábado. Só não me usa para salvação, tá? Só não me usa para salvação. Esse que é o problema, quando você põe o sábado, segura aí, você põe o sábado para dizer, que tem aquela frase, nem todo que guarda o sábado é salvo, mas todo mundo que é salvo guarda o sábado. Uma coisa assim. Quando o sábado entra na lista, como dispositivo salvífico, ele anula o sacrifício do Calvário, que se você fizer o sábado, tu salvo, é uma das garantias. Então, você quer guardar o sábado? É até bom, cara. Descansar, não andar uma milha, é legal, é muito bom para a saúde, guarda. Mas não como a doutrina salvífica, aí fica difícil. O sabato é a linguagem para o sábado no hebraico. Sábado. Descanso. Repouso. Então, aí já é outro ponto. Aí tem que construir uma exegese aí para pastor William. Só um parênteses aqui, foi usado chamar Israel sobre não tomar o nome de Deus em vão, né? Chamar Israel Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tem 2 vezes Adonai no chamar Israel, porém o que está escrito de fato no hebraico é o tetragrama. Então, até eles pronunciar Adonai Eloheinu, Adonai Echad, é uma forma de usar o nome de Deus. Eles têm muito cuidado com isso. Inclusive, quando escrevi o nome Deus também, era outra pena, era outro material que era usado. E você vê que coisa linda, rapaz. Hoje o pessoal coloca o nome do Senhor em tantas coisas. Apesar também que Deus não é o Deus que a gente chama, a gente faz uma referência, né? Por chamar mesmo era... Bom, é isso aí, ok? Qual é a motivação do nosso culto? Tudo que fizermos
em um culto que não seja para Deus não se encaixa na teologia deste culto. Nos reunimos para adorar a Deus e contar suas maravilhas, de como mão forte mostrou do Egito. Isso aqui era o pensamento de Deus para aqueles irmãos na época, para os israelitas. Quem é o centro da nossa adoração no culto? O centro do culto é Deus. Jesus, seu Filho, o Espírito Santo. Essa teologia é pura, é simples e ela é clara. Uma coisa que eu acho interessante nisso tudo é que, se você prestar atenção na criação, os três participam ali. Aliás, Deus usa o vocabulário, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e tal. Então, a palavra está envolvida porque ele fala e acontece, né? O próprio Deus está sendo o ato criador. Aí vem o Espírito Santo, né? Até o capítulo 6, ele está ali. A Bíblia diz que o Ruach, né, que o Espírito Santo, ele parava sobre as águas. Os três estavam ali em concordância. Quando o homem peca, você vai notar que o Espírito Santo, no capítulo 6, você viu lá? O Senhor falava, retirarei o meu Espírito, porquanto o homem pecou. O Espírito era santo. Não podia ficar num corpo agora impuro, naquela condição de pecado, ali com Adão e Eva, e os outros que se seguiram. Mas é interessante que, quando você vai ler Ezequiel, capítulo 1, capítulo 2, quando você vai ler Apocalipse, capítulo 1 até o capítulo 4, a posição do Espírito Santo mudou em relação aos três. Você não vê mais ele junto. Ele está numa posição entre o homem e Deus. O que me leva a acreditar é o seguinte, isso aqui é uma conjectura minha, né? Eu falo conjectura para não falar heresia, porque falar heresia é muito forte. Conjectura está aberta para diálogo, heresia está fechada num ponto. Conjectura. Lá na eternidade, os três conversando, batendo um papo, para dar um nó na sua cabeça. Quando tudo era o nada e o nada era o tudo, os três conversavam. E quem sabe o Senhor falou, eu vou criar. E a palavra, o Logos, né? Jesus, o que criar, eu dou performance, sua palavra. E o Espírito Santo, o que vocês fizeram, eu tomo conta. E foi o que ele fez, ele tomou conta. Aí você vai ver o Espírito Santo trabalhando individualmente sobre. Veja que a expressão sobre está no Velho Testamento. No Novo Testamento ele entra de volta, ele está dentro. Agora, no sobre, você vai ver que ele vai descer de vez em quando, vai se apossar de Sansão. E o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Está escrito lá. Ezequiel 2:2. E o Espírito Santo desceu. O Espírito desceu. Você vai ver ele trabalhando no meio das rodas com os 4 seres viventes. O trono de Deus é um trono móvel, que nos remonta para João capítulo 4, 21, quando diz assim, ó, o meu Pai procura os que me adorem em espírito e em verdade. Esse procurar vem da raiz caçar. Como é que você caça? Você fica à espreita. Opa, ali, opa. Alguém adorou? Opa, tá, ali, adorou aqui. O trono fica... O trono, no caso, como está escrito, ele é móvel. Porque o trono da Inglaterra fica em Buckingham. O trono da Espanha fica em Madrid. Os tronos pessoais, terrestres, estão locados no espaço geográfico que pertence a eles. Como Deus é Senhor Supremo, o trono dele é móvel. Onde é que o trono dele está? Onde tem um adorador. Quando você adora, você atrai o trono. Meu Pai caça os que adoram em espírito e em verdade. Então, o trono é móvel. É como se estivesse empinando pipa. Você leva o trono com você para a feira, para o banco, para a rua. Glória a Deus. Adorando, então. Mas quando o trono chega, destrona o mal. E o trono reina. Uma das coisas que me deixa muito... eu vou voltar no Espírito Santo. Segura aí que eu não perdi a linha aqui, não. Chama-se feedback. Vou voltar lá. Mas o que me chama a atenção, capítulo 4, versículo 9 de 1 Coríntios, quando fala de Jabes... Não, o autor está lendo uma genealogia, né? Está falando de Jurão, está um negócio cansativo. Ele para e fala... E Jabes, olha aí, ele quebra uma genealogia, depois ele continua. Ele fala, teve um rapaz chamado Jabes, que a sua mãe teve ele com dores e disse o nome dele será Jabes, por causa das dores. Mas Jabes orou, Senhor, que me abençoes, que alargue minhas fronteiras, que seja comigo a tua mão, que livre do mal e que não venha... E diz assim, e Deus concedeu o que pedir a Jabes. Aí você vê que ali ele quebra uma sequência
Foi importante para aquele escritor colocar aquilo lá? Certo? Sim, porque ele quebrou uma genealogia e colocou aquele. Então, veja só, desde esse tempo, desde quando o homem pecou, várias oportunidades Deus deu ao homem de mudar a situação. Embora você vê o Espírito Santo operando quase que particular. O Espírito Santo operava tipo a delivery. Não é como agora que ele está sobre todos. Joel fala isso, né? Sobre todos, né? Derramado sobre toda a carne, sobre os velhos verão e tal. Mas o Espírito Santo trabalha. Aí você vê ele assim, bom, parece-me que ele está dizendo uma coisa. Olha, a última vez que eu tratei com homem era para me cuidar. E agora eu perdi essa chance por causa do pecado. Eu vou ficar aqui, porque eu sei que uma hora vai vir Jesus vai morrer na cruz do Calvário, vai restabelecer. Quando Cristo morre na cruz do Calvário e rasga-se o véu do templo, um simbolismo do caminho do Éden aberto para comer a árvore da vida, que era ele, quem come do meu corpo, bebe do meu sangue. Agora o Espírito Santo vem sobre a igreja, demora 10 dias, porque a festa estava muito boa com a chegada de Jesus lá, a festa estava demais, aí Deus olhou e falou, Espírito Santo, está na hora, já tem 10 dias, vamos lá, a turma está orando lá. E ele desce com voo rasante, vem soprando, jogando fogo no cabelo de todo mundo, e pá, aí ele restabelece, né? Agora está sobre todos nós. Eu vejo assim, um trabalhar dos três, pedi o sinal. Eu vejo o trabalhar dos três de uma forma muito especial, porque essa comunicação, né? Céu e terra. E agora o Espírito Santo ele volta para o lugar de origem, porque agora ele restabeleceu a comunhão. Agora nós podemos ter acesso a Deus pela salvação de Jesus, com a presença do Espírito Santo, ele restabelece isso. Então veja bem, esse é o grande ponto que nós somos privilegiados de termos e que Israel não teve. Se você pegar a teologia hebraica, eu aconselho você a estudar teologia hebraica, mas ore muito antes, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa estranha lá na teologia hebraica. Não é porque Deus inspirou errado, porque os rabinos, você sabe que os rabinos, depois do exílio, eles tiveram que evocar a cultura judaica e entre elas a teologia. Aí o Talmud, vai ser um documento que vai reunir os pensamentos dos rabinos. Você vai ter o Mishnah, que vai ser a interpretação da lei oral, se não me engano é isso, e o Gemara também, que vai interpretar a lei oral via a cabeça dos rabinos. Então tem coisa pesada lá, por exemplo, aquele negócio da Lilith lá, né? Que é a primeira mulher de Adão, depois teve Eva. Tem umas viajadas na maionese assim, só que os caras viajam no hebraico, os caras viajam com radical. Ontem o pastor falou da palavra da Shekinah. Então, ali a Shekinah entra dentro de um conceito rabínico. Bom, mas tem coisa também que é maravilhosa. Inclusive, quando a teologia hebraica é mais antiga. Por exemplo, a do tempo de Samuel, por exemplo. O verbo que Deus usa para o pecado ali com Samuel, eu peguei esse estudo aí desse verbo aí, e eu gastei acho que uns 3 meses estudando só isso aí. Rapaz, eu chorava, eu ficava em pé, que coisa linda. Deus queria revelar a Israel o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o derramado do Espírito, mas Israel não entendia. Se você prestar atenção, se eu não me engano, gente, é Êxodo capítulo 24, uma coisa assim, o Moisés me faz uma ceia lá no... Gente, eu vou sentar. Ele faz uma ceia no deserto. Ele chama 3 com ele numa liturgia de ceia. O ele chama 3 com ele. Ele pega 2 bacias de sangue. Olha que interessante isso. Ele coloca 12 colunas. Ele asperge o sangue sobre o povo. Deus está usando Moisés para projetar a liturgia da Santa Ceia no deserto. A Santa Ceia só acontece... O que eu estou pregando, hein? Estou empolgado. A Santa Ceia só acontece lá em Jerusalém porque Moisés, no deserto, fez uma ceia. Ele chama 3. Quem são os 3? Pedro, Tiago e João. Ele chama
coloca 12 colunas, quantos discípulos tem lá? 12. Ele faz uma mesa, mata um animal, pega 2 bacias de sangue, uma ele asperge e a outra ele guarda. Por quê? A outra era de Jesus, meu irmão. Ele não podia mexer, aleluia. E agora o sangue de Cristo vem dentro de mim, me cura, me salva. Como ele não era Jesus, ele espargiu por cima. O que ele espargiu por cima, nós temos por dentro. Então, Deus estava afoito para revelar a igreja e não conseguia, por causa dos tempos. Aí ele usava Moisés para fazer uma ceia. E sabe o que o texto fala lá? Olha, o que você falar, faremos. Nem ele estava entendendo nada. Mas Deus disse, Moisés, faz isso aí, depois você vai morrer, não vai dar tempo. Mas na eternidade eu vou te explicar. Faz, porque eu preciso disso aqui para projetar a minha Santa Ceia lá na frente com Jesus. Aleluia. Porque Moisés era o libertador de Israel, assim como Cristo foi da igreja. E Deus precisava daquele documento humano para produzir lá na frente. Glória a Deus. Eu acho lindo quando ele esparge o sangue. Eu vejo Moisés jogando sangue perguntando, mas o que está acontecendo? E Deus disse, você não vai entender agora, faça isso. Faça por cima, que depois eu farei por dentro. Aleluia. Prepara o caminho. E ele guarda uma bacia de sangue, que era para a igreja. Aleluia. Era para a igreja. E lá na teologia hebraica, você vê Deus usando um verbo para o pecado. O verbo é o seguinte significa inclinar, não quebrar e voltar. Ou seja, a ideia de arrependimento já estava lançada lá atrás na teologia hebraica. Lá atrás eu já tinha projetado que era possível pecar, me inclinar, pedir perdão, reconhecer o senhorio e voltar de novo para aleluia. Tanto é que é nessa fase que aquela cena ali, lá no céu deve ter alguma projeção para a gente ver cinema, alguma coisa assim, porque eu queria assistir. Aquele momento que Samuel chega para Deus, Samuel está sem graça, rapaz. Samuel, ele não sabe o que dizer, porque é na mão dele que estourou o pepino. É na mão dele que vai nascer o reino, ele não queria, porque, meu Deus do céu, Israel teve Deus o tempo todo, agora pegar um rei. Nem Deus queria isso. Aí Samuel e Deus eram muito amigos. Tanto é que Samuel e José não registram pecados na Bíblia, né? Pode ter pecado, mas não registra. Samuel chegou assim, pois é, senhor, como é que está aí as coisas aí? Você bater um papo hoje aí? O senhor tem um tempinho para mim aí? Tem, Samuel, o que está acontecendo? Então, Israel estava pedindo um rei, cara. Ainda com a seguinte frase, as nações têm, por que nós não temos? Esse é um problema litúrgico, de querer copiar o que está acontecendo lá fora. Meu Deus, e perder o próprio Deus. Ele falou, ô Samuel, vem cá. Eu já sei o que está acontecendo. O que foi, Senhor? Samuel, não foi a você que... Eu vejo 2 amigos, cara, conversando no cantinho, chateados. Não é a você que eles rejeitaram, não. Eu tirei eles do Egito com mão forte. Eu dei codorna para eles. Eu dei carne, eu dei água para eles. Eu defendi o meu povo, eu guiei meu povo. Não é a você que eles estão rejeitando, não, Samuel. É a mim. É a mim. Fica tranquilo, está preocupado em me falar essas coisas? Mas eu já sei o que está acontecendo. Israel vai ter o que ele quer. Vai ter um rei.